Tudo bem, galera? Tranquilo? Eu sou o professor Alain, nós vamos tratar, sou professor de Direito Constitucional, nós vamos tratar da Constituição do Estado da Bahia, tá certo? A parte agora, essa aula de hoje, é a parte do Poder Legislativo da Assembleia Legislativa. Posiciona seu material aí na parte da Assembleia Legislativa. Tranquilo? Enquanto você ajeita aí, enquanto você arruma aí, eu quero desejar a você muita saúde e paz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Energia boa para você, hein? Pra gente começar bem, tá certo? Essa aula aqui são poucos slides, mas tem vários detalhezinhos que fazem referência à Constituição Federal, que talvez você já tenha visto e tudo mais, mas bem interessante. Bacana? Podemos começar? Então vamos lá. Olha só. Artigo 66, tá? Artigo 66. Valeu? Ele diz: o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, até aí nenhuma novidade, com sede na capital do estado, tá lá em Salvador, tá certo? E aí os deputados são eleitos, aqui sim uma questão importante, pelo sistema proporcional. E o mandato é de 4 anos. Mandato de 4 anos. Então, primeira questão é o cara poder mudar a quantidade de tempo, tá? A duração do mandato. Duração do mandato, 4 anos. Beleza? Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para isto aqui, ó. Sistema proporcional. Sistema proporcional. Na Constituição Federal, num outro contexto, isso aqui vai estar no 45. Falando de deputado federal. Então, o que acontece? Nós temos os deputados e os senadores, tá? Os deputados, seja estadual ou federal, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Qual é a minha preocupação? Ele trocar sistema proporcional com o sistema majoritário. Sistema proporcional com o sistema majoritário. Então, o sistema é proporcional. Bacana? Primeira coisa. O que é o sistema proporcional? Pelo sistema proporcional, até vamos começar pelo majoritário. O majoritário é mais fácil, só para a gente ver a diferença. Pelo sistema majoritário, vai ser eleito quem fizer mais votos. É o que acontece nas eleições para o executivo, para prefeito, para governador e para presidente. Quem fez mais votos acaba sendo eleito. Sistema majoritário. É o que acontece também para senador. Aí na Bahia, os 3 senadores que vocês têm são senadores que foram mais votados do que os outros. Tudo bem? Então, quem faz mais votos acaba sendo eleito pelo sistema majoritário. Já no sistema proporcional, às vezes, não acontece isso. No sistema proporcional, às vezes depende do voto do partido ou da coligação. Eu vou dar um exemplo muito extremo, só para você entender o que é o sistema proporcional. Para a sua prova, o importante é você saber que está eleito quem fizer mais votos. No sistema proporcional, o sistema nosso para deputado é o proporcional. É isso que você tem que saber. Mas nem sempre quem faz mais votos acaba estando eleito. Então, é uma simulação, eu vou simplificar demais, mas só para você guardar a ideia. Imagine essa situação aqui, ó. Tem um partido 1 que tem um candidato só. Vamos imaginar que só tenha um candidato, tá? É lógico que é muito mais, às vezes eles fazem coligação e tal, mas vamos imaginar que o partido só tem um candidato, só para facilitar o exemplo. E esse cara faz 99 mil votos. É voto, hein? Mas, naquele estado, o coeficiente eleitoral era de 100 mil. Para ser eleito, precisava de 100 mil. Como diz o outro, o cara bateu na trave.
mas bater na trave não é nada, tá certo? Então, esse Zé Mané não foi eleito. E aí você tem um outro partido que tenha 3 candidatos. O candidato 2, o candidato 3 e o candidato 4. Imagine assim, esse faz 33 mil votos, esse faz 33 mil votos, esse faz 34 mil votos. Isoladamente, qualquer um desses candidatos fez basicamente 1/3 do candidato 1. Certo? Ele fez 1/3 do que o outro candidato fez. Só que na hora que você soma o partido ou a coligação, vai dar os 100 mil votos. Então, esse partido 2 ou essa coligação 2 vai ter direito a uma cadeira. Quem vai ficar com a cadeira? Quem fez mais votos dentro do partido. Então, vejam, no sistema proporcional, um cara pode, no exemplo nosso, hipotético, tá? Fazer 99 mil votos e não ser eleito. E na mesma eleição, um cara faz basicamente 1/3 de votos do que aquele primeiro candidato e acaba sendo eleito, porque depende dos votos do partido ou da coligação. Isto é o sistema proporcional. Na boa, para a nossa prova, só precisamos lembrar que o sistema é proporcional. Mas na prática, sempre os alunos perguntam o que é sistema proporcional. Nas turmas presenciais, eles sempre perguntam isso. E aí o aluno do vídeo fica naquela dúvida e tudo mais. Então já explicamos e também para te ajudar a guardar. Acho que fica mais fácil você guardar o sistema proporcional sabendo o que é o sistema proporcional. Bacana? Sim? Então, para ser eleito deputado, o sistema é proporcional. O que ele vai colocar na prova? Que o sistema é majoritário. Não. O sistema é proporcional. Avançamos? Então vamos lá. Ah, isso aqui é legal. Tem um dispositivo parelho no artigo 27 da Constituição Federal. Sempre que eu falar um dispositivo aí, dá uma conferida, tá? Às vezes a gente pode trocar aí. A gente está falando de cabeça, né? Então pode trocar. Então, qual a ideia? Isso aqui é bacana. O número de deputados federais, ou melhor, o número de deputados estaduais é proporcional ao número de deputados federais. Tudo bem? Ele diz que para cada deputado federal, você vai ter 3 deputados estaduais. Ó, é o triplo o número de deputados, tá? Corresponde ao triplo da Câmara dos Deputados. Só que aqui ele limita a 12. Como que é isso, Alan? É assim, ó. O número de deputados estaduais é igual a 3 vezes o número de deputados federais. Então, para cada deputado estadual, para cada deputado federal, você tem 3 deputados estaduais. Tudo bem? Para cada deputado federal, você tem 3 deputados estaduais. Minha preocupação é ele colocar na prova que o número de deputados estaduais é proporcional a uma outra coisa. A população, sei lá, criar qualquer outra coisa. Tá certo? Quer dizer, então, regra. O número de deputados estaduais é o triplo do número de deputados federais. Bacana? Só que aí nós temos uma limitação. Ele fala limitado a 12 federais. Que dá 36 estaduais. 36 estaduais. Triplo. Aí, para cada mais um aqui, você vai ter mais um aqui. Então, não vai ser sempre o triplo. Em regra, é o triplo. Aí vai depender da questão de vocês, o jeito que eles colocarem. Já teve banca que colocou desse jeito,
com relação à Constituição Federal, eles consideraram certo que o número de deputados estaduais é o triplo do número de deputados federais. Na verdade, não é exatamente isso. Depende do número de deputados federais. Porque para cada mais um, você vai ter mais um. Como assim, Alain? Se você tiver 13, você vai ter 37. Se você tiver 14, você vai ter 38. Se você tiver 15, você vai ter 39. Tá? O número é o triplo. O número é o triplo. Beleza? Bacana? Tá? Aí atingido 12, para cada mais um federal, eu vou ter mais um estadual. Então, a regra é o triplo até atingir 12. Fica atento aí. Fica atento aí. Bacana? Muito bem. Isso aqui é interessante. A alteração do número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixada. O que é legislatura? Isso aqui na Constituição está no artigo 44. Parágrafo único do 44, tá? Só deixar certinho. Da Constituição Federal. Legislatura é um período de 4 anos. Ó, legislatura, um período de 4 anos. Legislatura é um período de 4 anos. Tudo bem? Legislatura é um período de 4 anos. Tá? Como assim? Vai coincidir, por exemplo, com o mandato do deputado. Não é a mesma coisa que o mandato, mas coincide, tá? Então, legislatura. Então, vamos ver o contexto desse parágrafo 2º. Os deputados se reúnem ou verifica uma mudança do número de deputados. Vamos imaginar que mudou o número de deputados federais e por causa dessa mudança vai ter que, consequentemente, mudar o número de deputados estaduais. Tudo bem, eles verificaram essa alteração aqui. Não vai valer para esta legislatura. Vai valer para outra legislatura. Vai valer para outra legislatura. Tudo bem? Para a legislatura seguinte. Tudo bem? Molhar o bico. Né? Vamos falando aí. Dá uma secura. Né? Tranquilo, então? Esse 66? Avançamos? Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos uma questão que ele fala uma coisa, tá? Que ele foi alterado, tá? Então, olha o caput aqui. Preocupação aqui, ó. Ele já foi trocado por isso aqui. Toma cuidado aqui, ó. Tá? Então, ele separa em 2 partes. Aqui, ó. Começar pelo final aqui. O mandato é de 2 anos, assim. Eu tenho uma legislatura. Legislatura, a gente já falou que é de 4 anos. Tá? Legislatura é um período de 4 anos. E para cuidar dos trabalhos, nós temos uma mesa. A mesa vai cuidar dos trabalhos. A mesa vai cuidar dos trabalhos. Tá? E esta mesa tem duração de 2 anos. Olha só. Mandato de 2 anos. Eleição da mesa. Eleição da mesa. Tá?
Cuidado aqui, ó, deixei até esse parágrafo terceiro, ó. Cuidado aqui. Antigamente, ó, falava que era permitida uma recondução na eleição imediatamente subsequente. Agora, o texto diz assim, ó, vedada a recondução. Para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura. Esta regra aqui, essa ideia não está expressa na Constituição Federal. Então, até a Constituição de vocês está melhor nesse ponto. Tá? Então, cuidado aqui, esse parágrafo terceiro, tá? Por causa do caput. Opa, por causa do caput. Tá? Assim. Quem ocupa um cargo aqui, se o cara ocupou o cargo aqui, ele não pode ocupar o mesmo cargo na mesma eleição. Desde que seja dentro da mesma legislatura. Por exemplo, de novo, o cara que ocupou o cargo aqui não pode ocupar o mesmo cargo aqui. É na eleição imediatamente subsequente. Só que o texto diz que é dentro da mesma legislatura. Fica atento nisso, tá? Olha só. O cara ocupou o cargo aqui, pode ocupar o mesmo cargo aqui, ó. Por quê? Porque aqui é uma nova legislatura. É uma nova legislatura. Então, de novo, o cara que está aqui não pode ocupar o cargo aqui. O cara que está aqui pode ocupar o cargo aqui. Porque é uma nova legislatura. Legislatura é um período de 4 anos. E aí eu tenho uma eleição de 2 mesas nesse período. Se for para o mesmo cargo, na mesma legislatura, não pode. Se for para o mesmo cargo, na legislatura seguinte, aí pode. Tudo bem? Beleza? Sim? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Só que deixa eu falar, ó, isso aqui, ó. Ele diz, deixa eu ver uma cor aqui. Eu vou usar um roxo. Que no primeiro ano da legislatura, eu posso ter sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro. O que é isso, Alan? O que isso significa? Olha só. De novo aqui. Então, para a eleição dessa mesa, esta mesa prepara a eleição dessa mesa. Tudo bem? Mas a pergunta é, e para esta eleição desta mesa? Porque o mandato terminou aqui, ó. Terminou aqui o mandato, ó. Para tomar posse aqui, eles fazem uma eleição em 1º de fevereiro. Em 1º de fevereiro, do primeiro ano da legislatura. Primeiro ano da legislatura. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, essa é a primeira parte do 67. Se a sessão cair num sábado, num domingo ou num feriado, é transferido para o primeiro dia útil subsequente. E, ó, você não interrompe a sessão enquanto não for votada a LDO.
e a LOA. Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Ó, isso aqui é interessante. Você pode mudar e ter reuniões da Assembleia Legislativa numa outra cidade. Essa mudança deve ser temporária. Então, vamos supor que você fale do interior da Bahia. Pode a Assembleia Legislativa sair de Salvador e ir para a sua cidade. Só que para isso, primeiro, é temporário, mas exige a maioria absoluta dos votos. Isso aqui é bem importante. Maioria absoluta. Tá? Maioria absoluta. O que é isso? Assim, ó. Eu tenho maioria simples e maioria absoluta. Na hora da prova, eles trocam isso. Maioria simples é a maioria dos presentes. Maioria absoluta é a maioria do total. Tá? Maioria simples é a maioria dos presentes. Maioria absoluta é a maioria do total. Tá meio confuso para mim ainda. Olha só. Vamos pegar um número aleatório. 81, que é o número de senadores, tá? Para eu ter a maioria absoluta, eu preciso de ter 41. 41 é a maioria do total. Beleza? Maioria do total, tá? E eu aprovo com 21, que é a maioria dos presentes. Estando 41, a maioria dos presentes é 21. Se eu aumentar aqui, eu aumento aqui. Tudo bem? Maioria simples é a maioria dos presentes. Maioria absoluta é a maioria do total. Aqui exige, o dispositivo da Constituição Estadual exige a maioria do total. Ó, maioria absoluta. O que o cara vai fazer? Vai recortar e colar e vai colocar a maioria simples. Ou ele vai colocar um outro quórum. Então, maioria absoluta. Maioria absoluta. Muito bem. Ó, pode ser feita uma convocação extraordinária. Tá? Muito bem. Nesse caso, ele diz que é vedado o pagamento de indenização. Você não recebe a mais por causa disso. Só que aqui tem uma diferença para a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, o cara não recebe nada. 57, parágrafo 7º, se eu não me engano, da Constituição Federal. Aqui ele diz que é vedado o pagamento em valor superior ao do subsídio. Então, não é que está proibido. Tudo bem? Está proibido dele receber a mais. Tá? Então, ó, só aqui, isso aqui são alterações, tá? Antigamente tinha essas alterações. E em muitos casos eu tenho deixado essas alterações, porque o que me preocupa é eles perguntarem uma coisa que já não está mais. Tá? Então, toma cuidado com isso. Tranquilo isso? Sim? Então tá. Ó, esse é o nosso último slide desse assunto, dessa aula. Vamos fechar por aqui. Ó, salvo disposição constitucional em contrário, as sessões da Assembleia Legislativa serão públicas. Aí vem na prova, todas as sessões serão públicas? Não. Ou, regra geral, as sessões são públicas? Aí sim, regra geral,
As sessões são públicas. Tudo bem? Só que veja só, 3 pegas aqui. Ele fala que tem que ter a presença de 1/3, no mínimo. Tá? A presença tem que ser de 1/3. Preocupação, ele trocar esse 1/3. Ele colocar uma outra fração. Mas veja só, as deliberações, ou seja, para votar alguma coisa, tem que ser tomada pela maioria de votos, estando presente a maioria absoluta. É essa situação aqui, ó. Tem que estar presente a maioria absoluta, vou mudar de cor, só que aprova com a maioria de votos. Maioria de votos é a maioria simples. Maioria de votos é a maioria simples. Beleza? Está presente a maioria simples, eu voto com a maioria. Está presente a maioria absoluta e eu aprovo com a maioria simples. Sim? Então, cuidado aqui, 3 quórums aí. Ele fala presença de 1/3, ele fala que para deliberar, tá? Para deliberar, tudo bem? Para votar, tem que ter a maioria simples, estando presente a maioria absoluta. Valeu? Fechamos aqui essa aula. Ótimos estudos para você e beija muito.